Isaías 55, o verso 12 e 13. Diz assim: Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém? Vamos fazer uma oração, e nessa oração eu quero pedir para que vocês intercedem também para o tio da minha esposa, né? Ele ficou com Covid um tempo atrás, só que ele tinha recebido alta, estava respirando oxigênio em casa, e agora ele teve que voltar para a UTI com o pulmão comprometido em 75%. É sequela da Covid mesmo. Orar para que o Senhor esteja com ele, né, que ele seja curado, restaurado em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir a sua presença nesse local, queremos pedir a sua presença em cada coração, queremos que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos para que o Senhor ministre aos nossos corações, vai no mais profundo, Senhor, fala individualmente com cada um, Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe do que necessitamos, Jesus. Eu peço visita, Senhor, Edmilson, Senhor Deus, naquele hospital. Visita, Senhor, a vida dele, cura, restaura, liberta, em nome de Jesus. Que ele seja alcançado pela sua graça, que ele seja alcançado pela restauração da saúde, em nome de Jesus. Que o Senhor faça um milagre na vida dele, que o Senhor dê ar, Senhor, nos pulmões dele, que o Senhor restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus, cada órgão, tira toda sequela, tira toda dor, em nome de Jesus, tira toda dificuldade de respirar. Em nome do Senhor Jesus, limpa, Senhor, limpa por completo, em nome de Jesus, nós cremos nisso, Senhor. Faça com que ele volte para casa com saúde, faça com que nós recebamos uma notícia o mais rápido possível, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Ah, Jesus, como nós te amamos, como nós queremos ouvir a sua voz, Senhor Deus. Eu peço, usa-me como uma ferramenta do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Me dê graça, Jesus, em nome de Jesus. Prepara cada coração. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos. Deixa eu... 8h25, né? Tá. Irmãos, muito bom o que a Vitória falou aqui no final. E a analogia que ela fez é exatamente sobre o que eu vou falar aqui. Isaías pega uma revelação que ele tem, e ele usa muito essa analogia em relação à árvore, em relação à planta, em relação a coisas da natureza, se tratando do homem, se tratando de nós. E a grande questão é que antes de nós conhecermos o Senhor, realmente nós éramos infrutíferos. E quando nós passamos a conhecer Ele, acontece uma transformação e nós começamos a frutificar. E por que isso? Isaías usa uma analogia falando que nós somos, que no lugar de um espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça, crescerá a murta. Aí a gente lê, algumas versões pode estar, no lugar de espinheiro, crescerá um pinheiro. Mas, mesmo assim, a gente fica, o que é isso? O que quer dizer esse texto? Por que nós lemos um texto falando de árvore? E a grande questão, se a gente olhar lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, o Senhor desce e Ele começa a dar algumas punições por causa do pecado. E Ele fala, uma das punições é que a natureza ia dar espinhos e abrolhos.
iriam crescer no meio da plantação espinhos e abrolhos. Ou seja, por causa do pecado da humanidade, a criação se corrompeu. Por causa do pecado do homem, deixa eu tirar essa máscara aqui que eu acho que ajuda um pouco. Por causa da criação, do pecado da criação, do homem e da mulher, toda a criação foi corrompida. Então as escrituras estão falando, olha, por que você, Adão e Eva, pecou? Agora até o fruto, até o alimento que você tinha, fácil de pegar, de comer, acessível, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar para ter. E no meio disso tudo, ainda vai ter dificuldade, vai ter espinhos, vai ter abrolhos. E aí, nós chegamos nesse texto, onde fala que no lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. O que é cipreste? No dicionário, se a gente for pesquisar, diz o seguinte: cipreste, árvore cupressácea ornamental. Não ajudou muito, né? Árvore cupressácea ornamental. Aí eu vou pesquisar o que é cupressácea. Cupressácea é a família de coníferos que habitam em regiões temperadas e frias. No Brasil só se desenvolve quando ela é cultivada. Coníferas, que é uma palavra que nós não conhecemos também, que significa classe de gimnospermas que produzem sementes não obrigadas em fruto. Exemplo, o pinheiro. E aí, se a gente vai pesquisar, por exemplo, o que é ornamental, a gente entende que é uma coisa com brilho, uma coisa com vida, que chama atenção, ou é algo que tem beleza, é algo que tem brilho, que tem vida. E um pinheiro, ele é resistente, ele é forte, ele tem vida, ele resiste muita coisa. Mas esse tipo de árvore, ele tem que ser cultivado. E ele frutifica quando ele é cultivado. Ele dá frutos. E eu tenho certeza que isso acontece na vida daquele que é alcançado pela graça. E é o que nós vamos ver em Isaías 55. Antes disso, ele convida a todos: vinde, vocês que têm sede, vinde, bebei e comei, vinde, é de graça, não precisa pagar. Ele está convidando a todos a conhecer, a experimentar, a comer, a se alimentar daquilo que não tem preço para nós pagarmos, mas porque alguém pagou em nosso lugar. O amor do Senhor que alcançou a nossa vida, ele é de graça. Foi cantado aqui essa noite, que amor é esse que nos alcançou, que não podemos pagar, que não podemos oferecer nada em troca, mas ele foi nos dado gratuitamente, por meio de Jesus. Esse amor que nos alcança, ele é algo que transforma o nosso viver, para a glória dele. E ele continua dizendo: vocês precisam encontrar com o Senhor, arrependei-vos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o iníquo, o seu caminho mau, o perverso, os seus pensamentos. E ele continua dizendo: porque os pensamentos do Senhor são bem melhores e maiores do que os nossos. Os pensamentos ao meu respeito e ao seu respeito da parte de Deus são infinitamente melhores do que aquilo que pensamos ou imaginamos, irmãos. Eu vou dar um testemunho, um exemplo para vocês entenderem como o Senhor é tremendo e como Ele trabalha. No final do ano, eu e a Tamiris estávamos muito apertados financeiramente, não estávamos dando conta de pagar as contas. Ficamos bastante preocupados.
mas sempre aos pés do Senhor. Pedimos oração para o pastor, falamos coisas, não falamos com o senhor, pastor? O pastor começou a orar com a gente. Nós não sabíamos o que fazer. E aí, a nossa oração se baseava no seguinte: ou era uma decisão que eu tinha que tomar, ou eu deixo o meu nome sujar, e o ano que vem, que no caso é esse ano, eu tento pagar a dívida, ou eu vou lá no banco e divido a conta. Aí eu orava: Senhor, me ajuda a decidir. Mas eu sei que seus planos, eu sei que o Senhor pode fazer diferente. Né? O Senhor que manda. Aconteceu que, no começo do ano, de uma forma sobrenatural, eu saí da igreja aqui de manhã. Eu tinha um costume de todo dia de manhã estar aqui na igreja orando. Eu saí da igreja de manhã e fui para o trabalho. Cheguei no trabalho, eu vi uma notícia na internet falando a respeito do benefício do auxílio emergencial. E aí, eu não tinha possibilidade de eu ter o benefício. E a Tamires já tinha feito e deu negativo para ela também. Aí eu fui e vi uma matéria lá, ali, e não tinha possibilidade da gente encontrar benefício ali por causa da nossa situação. Só que eu fui e falei assim: Tamires, entra no aplicativo e vê se tem alguma coisa lá, algum benefício, alguma notícia nova. Ela entrou, irmãos. Eu estava devendo no banco R$7.000. Ela entrou, tinha R$6.000 lá. E eu entrei no aplicativo meu, tinha R$1.000. É algo que o Senhor faz para nos surpreender. É claro que Ele não vai fazer isso toda vez. É claro que o Senhor não trabalha da forma que nós iremos ficar surpreendidos toda vez. Mas a questão é que o Senhor faz aquilo que Ele quer, como Ele quer, da melhor forma possível, porque os pensamentos dEle, o caminho dEle, é bem melhor que o nosso. É bem melhor. Talvez você está passando uma situação que você não consegue entender agora. Talvez você está passando uma situação difícil, complicada. Um parente enfermo, uma necessidade financeira, material, uma dificuldade emocional com algum familiar, alguma coisa acontecendo na sua família que você não tem solução nesse momento. Mas a palavra do Senhor para a sua vida é: persevere em oração, confia na vontade dEle, que o mais Ele fará. Só Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. É pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejaste. Ele tem o melhor para cada um de nós, irmãos. Irmãos, não entendemos o que está acontecendo agora, mas nós já temos a certeza que o fim é o melhor, que o fim é bom, que o fim é a vontade do Senhor, que o Senhor tem mais para nos oferecer. Vamos descansar o coração nele. Vamos nos alegrar nele, porque Ele faz aquilo que não pensamos agora. Ele faz aquilo que não imaginamos. Lá na frente nós vamos surpreender com o resultado. O resultado é sempre bom nas mãos do Senhor. O resultado é maravilhoso. Confia nele. Foi lido aqui pela irmã hoje. Ela falou, Mateus 6. Primeiro lugar, vamos buscá-lo em primeiro lugar. Vamos colocá-lo no centro. Vamos colocá-lo em primazia na nossa vida. Está difícil, está para todo mundo. Eu sei que cada um aqui tem seus problemas. Eu tenho meus problemas. Eu vou abaixar minha cabeça e falar: olha, ó céus, ó vida. Não, eu vou continuar buscando, porque eu sei que se eu não tiver nada que eu quero, eu já tenho tudo que é o meu Senhor. Eu sei que se eu perder todos os bens que eu tenho, o meu bem maior ninguém me tira. Já me foi dado algo com valor excelente. Ah, irmãos, como é bom servir ao Senhor, como é bom entregar a vida para o Senhor.
Os pensamentos dele, irmãos, é bem melhor que os nossos. Aquilo que o Senhor faz é perfeito, é totalmente bom. O contexto vai dizer o seguinte, que, olha, a minha palavra é como a chuva e a neve, o sereno que vem, rega a terra, molha o terreno e prepara a terra para o cultivo, para o agricultor, e dá pão àquele que come, àquele que trabalha, àquele que colhe. Assim é a minha palavra, que não volta para mim vazia, antes cumpre o propósito que me apraz. A palavra do Senhor, ela é determinante. O propósito que o Senhor tem para nós é fixo. Nós que às vezes saímos desse lugar nele. Aquilo que o Senhor fez é eterno. O Senhor declarou algo sobre a sua vida. Eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer, irmãos. Eu lembro quando o Senhor me chamou, irmãos. Eu nem acreditava. Eu não acreditava que o Senhor ia fazer isso na minha vida. Tanto que, quando a minha conversão aconteceu, toda vez eu ia numa igreja para pedir oração com a família da minha esposa, porque o filho da minha sogra, o irmão da minha esposa, estava na UTI. Tinha acontecido um afogamento. E aí nós começamos a fazer uma campanha na igreja. Eu ia porque eu namorava com a Tamires. Não acreditava. E assim, eu acreditava que existia Deus e tudo, né? Mas eu não tinha uma noção que o Senhor falava conosco e que nós poderíamos falar com Ele dessa forma. E aí toda vez que eu ia, algum pregador, alguma irmã vinha e falava: Deus te chamou para pregar a palavra. Como assim? Irmão, você aí, Deus está falando para mim que você vai ser pregador da palavra. E eu sempre, né, saindo para lá. Aí só para cumprir o protocolo, né, eu levantava a mão ali e tal. Beleza. Quando isso aconteceu na minha vida, eu me perguntei: como que isso vai acontecer? Eu tinha um entendimento de fé, mas eu tinha uma voz que eu não dava conta nem de conversar direito. Era muito rouca. Meu apelido era Pato Rouco. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, eu vou ser pregador da palavra? Como que eu vou ser pregador com a voz rouca, que eu não dou conta nem de falar alto? Eu tinha 19 anos na época. E eu não sei como que isso vai acontecer. O Senhor falou para mim: Moisés tinha a mesma dúvida que você. Moisés passou por esse mesmo processo que você. E aí eu fui ler a história. Irmãos, não importa. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Um dia eu acordei com a voz assim, eu limpava a garganta. Toda vez que eu ia falar, eu tinha que ficar... Para falar, eu não dava conta, mas um dia eu acordei limpa a garganta. Um dia eu acordei e eu falei assim: Senhor, o Senhor é tremendo. Eu não sabia como iria acontecer, eu tinha dúvidas, eu me perguntava, mas o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu só me questionava como isso vai acontecer, eu não pedia: Senhor, cura minha voz. Eu não pedia. É algo que o Senhor faz sem merecermos. Mas isso é o propósito. Se Ele deu uma palavra, você foi chamado, escolhido de Deus, é porque Ele vai te capacitar. É Ele quem faz em nós, irmãos. É Ele que nos chamou. Tudo que nós precisamos, Ele já nos deu. Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Cara, tanta coisa que Ele fez em minha vida
depois da conversão para cá, que se eu fosse contar ia ficar a noite inteira. Mas a questão é, Jesus, Ele faz muito mais. Nós pensamos uma coisa, Ele está lá na frente já. E às vezes não confiamos. Nós queremos tomar partida do final a partir daquilo que estamos vivendo hoje. Talvez está ruim hoje, talvez está difícil agora. Vai ficar tudo bem, irmãos. Eu não vejo a hora de estar na glória com Ele, mas enquanto não está, eu estou vivendo o reino de Deus aqui na terra. Enquanto não chega, irmãos, eu vou aproveitar a minha vida com a fé nele, com os meus olhos nele, com o meu coração desejando Ele, vivendo para Ele. Eu não vou perder tempo. E eu não quero perder tempo. Imagina se está difícil com Jesus, imagina sem Jesus. Imagina sem aquele que tem a resposta, que tem as ferramentas que precisamos, que nos capacita. Imagina aquele que nos preenche de alegria. O texto diz, o verso que lemos, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão no cântico diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha só, irmãos, Romanos 8 fala o seguinte, que toda a criação geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, para que a esperança de que a terra seja redimida venha a acontecer. Ou seja, nós causamos a corrupção na criação, e ela espera também com que a regeneração dos filhos de Deus volte a criação para o lugar correto. Aquilo que foi corrompido precisa de nós para voltar à sua origem. O Senhor restaurou o pecador, e o pecador que corrompeu a criação, o reino foi dado para nós. A terra e tudo o que nela existe foi dado para ser administrado por nós. E nós devemos administrar com sabedoria. E é por isso que a criação geme. E o texto está falando, depois que essa conversão acontecer, os outeiros, os montes, baterão palmas, terá alegria. Ou seja, a criação ela está esperando esse momento. Depende de nós. E continua dizendo, em lugar do espinheiro, ou seja, em lugar desse coração ferido, desse coração machucado, em lugar desse ser que está cheio de feridas, pronto para machucar os outros, espinhos, dor. Espinho foi colocado na criação por causa do pecado. Não era para existir esse espinho. O que as escrituras estão falando, olha, a criação foi corrompida pelo pecado. Para você entender, um exemplo, hermafrodita é espinho, ou seja, é corrupção na criação. O Senhor criou homem e mulher, mas nasce seres humanos com deficiência, pessoas sem braço, que nascem, pessoas com deficiência, são espinhos na criação, são por causa do pecado. O ser humano já nasce com a corrupção do pecado. E aí está falando o seguinte, pessoas feridas, pessoas machucadas, pessoas que não estão perto de Deus, que estão longe, pessoas sem vida. Essas pessoas vão ser transformadas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Uma vida ornamentada, uma vida cheia de brilho, uma vida cheia de vida, uma vida do Espírito, uma vida aonde transmite paz, aonde abraça os outros, leva amor em vez de espinhar. Uma vida aonde é luz, aonde vai, leva o brilho. É o que o Senhor quer fazer conosco, transformar o nosso ser por completo.
Ele está falando que vai fazer uma transformação. Mas o contexto fala transformação na vida de quem? Daquele que entende, vinde a mim. Aquele que tem sede. Aquele que entrega a sua vida, que bebe da fonte. Aquele que tem um encontro verdadeiro, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que entende que o caminho que vivia era mau. Vinde, os meus pensamentos são melhores, os meus caminhos são melhores que os seus. Esses que entendem a mensagem, ele vai ter esse cipreste, esse brilho, essa vida, essa ornamentação do Espírito. Vão ser transformados, vão levar vida, vai fazer sombra, vai ser forte. Nós temos que entender que nós somos chamados para um propósito. Que o Senhor tem propósito na vida de cada um. E em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Irmãos, aqui a analogia da murta é a mesma coisa. A analogia aqui é que o Senhor vai transformar a nossa vida para que nós glorifiquemos o nome dEle. Tudo que acontece conosco, nós devemos viver para Ele. É um memorial eterno para o Senhor. A nossa vida reflete o brilho do Espírito. A nossa vida reflete a paz que o Senhor nos deu, não a paz do mundo. A nossa vida reflete os frutos do Espírito. O que o Senhor fez em nós transforma a vida de outras pessoas, ou pelo menos muda o ambiente onde você está? Será que através daquilo que o Senhor fez em nós, a transformação, a regeneração, o novo nascimento, se você for olhar no dicionário o que significa regenerar, é voltar a criar, é fazer novo, é ser voltado à origem. O Senhor nos criou perfeito e por causa da corrupção do pecado, Ele fez o plano de salvação que nos resgatou. E a Bíblia diz em Romanos 12, renoveis o vosso entendimento no Senhor. E essa renovação de novo entendimento é começar a viver para Ele, olhar as coisas do alto e entregar a sua vida por completo a Ele, e entender que, olha, agora eu tenho que perguntar para o Senhor se isso é certo ou errado, eu não posso fazer aquilo ou aquilo outro porque isso desagrada ao meu Senhor. Você começa a ter um entendimento de viver para Ele, você se entrega. Você se entrega, você se deixa levar por Ele. Porque agora confia, porque agora sabe que o melhor Ele tem para você. E quando o cristão, ele tem essa mente regenerada, não importa o lugar que ele esteja, se ele está no meio de uma multidão, se ele está na igreja, se ele está sozinho no quarto, ele pensa no que agrada o Senhor. Quando ele peca como um deslize. Algo que automaticamente quando ele erra, ele fala, meu Deus do céu, isso aqui desagrada o Senhor. Ele não fala, meu Deus do céu, se alguém descobrir. Isso aqui eu não posso contar para ninguém. Ele olha para dentro dele e fala, isso desagrada é o meu Senhor. Isso desagrada aquele que me amou primeiro. Isso desagrada aquele que deu o seu sangue, se deu na cruz por mim. Isso desagrada aquele que fez um plano perfeito, sem precisar fazer, Ele sofreu por mim. Aquele que me amou primeiro me resgatou para que eu ame Ele com todo o meu ser. Ele nos chamou para uma vida de amor. Ele nos chamou para uma vida de relacionamento, uma vida de comunhão, uma vida de entrega. Ele nos chamou para nos deleitar nele. Porque o texto fala que nós nos alegraremos, a criação se alegrará
E isso será memorial eterno para Ele. Como é bom servi-lo. Quão grande é a alegria no nosso coração de saber que o Senhor, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, veio para nos salvar e nos alcançou com essa bendita graça. Quão bom é saber que cada um aqui teve a oportunidade de ouvir sobre um amor incondicional que transforma o nosso ser. Como é bom! Como é bom poder ser alcançado por algo que faz aquela mente poluída de antes, que pensava só nas coisas dessa terra, olhar para o alto e ter prazer em saber que é amado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Imagina você, Isaías fala que aquele que nas suas mãos carrega as águas dos mares, como se fosse uma concha. Com os seus dedos ele mede a terra. Com os dedos. Ai, ai. Com a sua palma ele mede os céus. Imagina aquele que sabe o nome de cada estrela. Em Salmos fala que ele chama o exército de estrela. Cada uma pelo nome, cada uma delas a obedece. Todas elas a obedecem. Para a glória do Senhor. Ele dá um comando, as estrelas vai. Ele dá outro comando, os montes obedecem. As águas param. E porque nós, quando Ele dá uma ordem para nós não obedecemos. Eu quero restaurar o meu prazer nele, para que quando Ele der uma ordem, eu sei que vai ser prazeroso. Porque é para a glória dEle, é memorial eterno dEle. É para exaltar e engrandecer o nome daquele que vive para sempre. É maravilhoso isso. Para finalizar aqui, irmãos, quando Jesus ele veio ao mundo, em João capítulo 3, depois do verso mais conhecido das Escrituras, lá no 16 está que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí vem, a luz se manifestou nas trevas. A luz veio ao mundo, mas as trevas o rejeitaram. Aqueles que estavam nas trevas o rejeitou. Irmãos, não adianta esconder o pecado. Não adianta, se a luz foi manifestada, o nosso pecado precisa ser trabalhado para ser deixado. Irmãos, quando Jesus veio, Ele veio por amor, não para apontar o dedo. Jesus quer, com a sua luz, expor as nossas debilidades, os nossos defeitos, para que nós, com o coração quebrantado, venha tratar esses pecados e melhorar diante dEle, para a glória dEle, viver para a glória dEle. É preciso trabalhar os nossos pecados, mas é preciso mostrar para o Senhor, não correr da luz. E é tão sério quando a luz é manifestada. É tão sério quando nós temos o entendimento que estamos vivendo uma prática pecaminosa. E nós não corrigimos, que lá no Mateus capítulo 6, verso 22 diz: os olhos é a candeia do corpo. Mas, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. E se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. E ele diz uma coisa depois disso, que é muito sério. Ele fala, olha, mas se a luz que em ti há for trevas, quão grandes serão essas trevas? O texto está querendo dizer que se a luz que em ti há, ou seja, se aquilo que já foi trago ao conhecimento, já foi tirado debaixo da coberta, você já sabe que é pecado, e está vivendo essa prática, quão grandes serão essas trevas?
Quão grande é as trevas daqueles que escolhem viver na prática pecaminosa sabendo que é errado. Sabendo que o Senhor tem graça para sarar, para perdoar, sabendo que o Senhor não julga o seu pecado, sabendo que Ele veio para restaurar, para transformar. Irmãos, vamos ficar de pé, em nome de Jesus. O Senhor tem um plano melhor do que aquilo que pedimos, que pensamos. O Senhor tem um plano excelente para cada um de nós que está aqui. Eu sei que muitos não conhecem o propósito específico para a vida dele, que está aqui essa noite. Esse propósito vai ser manifestado a partir do momento que nós nos debruçamos no Senhor em oração, em busca com sinceridade, quando nós começamos a tratar o nosso pecado, quando nós começamos a mostrar para o Senhor que nós precisamos dEle, que entregar a nossa vida a Ele e dizer: Senhor, eu não quero viver mais para mim, eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu estou cansado de tentar fazer as coisas e dar errado. Senhor, eu preciso, Senhor, tratar esse pecado. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão dizer, mas é o pecado que me afasta de Ti, e eu não quero mais viver esse pecado. Tem muitas pessoas aqui escondidas. É fácil vir para um culto, é fácil cantar uma música, é fácil vestir roupa de crente, é fácil, na aparência, parecer com um religioso. Mas, irmãos, eu falo isso com muito amor. O Senhor está preocupado com o nosso coração. O Senhor está preocupado com a intenção do nosso coração. O Senhor está preocupado com aquilo que pensamos aqui no íntimo, quando ninguém está perto. O Senhor está preocupado. O Senhor quer mudar esse desejo. No lugar do espinheiro, Ele quer colocar um cipreste. Ele quer transformar por completo para a glória dEle. E a palavra, ela já foi lançada há muito tempo. A palavra não volta para Ele vazia. Ou de um jeito ou de outro, isso vai reverter em glória a Ele. Ou a palavra vai ser usada para transformar a sua vida. Ou ela vai ser usada para o dia do julgamento mostrar para você que Ele queria te alcançar com amor incondicional e você rejeitou. Esse amor foi manifestado para nós. Irmãos, não vamos perder a oportunidade de viver uma vida para o Senhor com sinceridade, sem se preocupar muito com o que as pessoas pensam de nós, que isso não é o essencial. O essencial é o que Ele pensa de cada um de nós. É o que Ele sabe. E Ele sabe de tudo de nós. Ele nos conhece. Às vezes a gente fica preocupado em esconder algo, mas Ele já sabe. Às vezes a gente olha para as pessoas e fala: fulano não pode saber de algo. Mas aquele que realmente sabe do que você passa, do que você tem que tratar, você às vezes não se preocupa. Eu falo você, nós. Muitas vezes nós agimos assim. Que o Senhor trabalhe nessa questão no nosso coração. Que Ele determine um propósito para cada um. E que nós possamos encontrar nele esse lugar de refrigério, esse lugar de propósito, esse lugar de completude. Onde Ele é o nosso alimento. Onde Ele mata a nossa sede. Porque Ele nos convida hoje. Vinde aquele que tem sede. Vinde aquele que tem fome. É de graça. Tem alimento para todo mundo. Ninguém vai ficar de fora. Mas tem que querer comer. Tem que querer beber. Tem que querer ser saciado. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor, que essas palavras não venham a ser palavras duras, mas venham a ser palavras de amor aos corações. Em nome de Jesus, que essas palavras não sejam rejeitadas, mas que elas sejam aceitas por meio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que eu seja transformado a cada dia mais a sua imagem e semelhança, Jesus.
Que nós possamos alcançar esse lugar em Ti, Jesus. Que o Senhor possa mudar o nosso entendimento. Que o Senhor faça muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que nós possamos confiar em Ti, descansar em Ti, entregar o nosso ser por completo a Ti, nos arrepender dos nossos pecados, deixar o nosso caminho mau, deixar os nossos pensamentos perversos, confiar nos Seus caminhos que são bem maiores e melhores do que os nossos, deixar a nossa vida nas Suas mãos, Jesus. Meu Deus, nós precisamos tanto de Ti, precisamos tanto do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus.